Não faz sentido nem o governo, nem os mineiros pagarem por algo que foi mal construído lá atrás. A nossa cidade, ela se encontra parada. Belo Horizonte não é uma cidade ruim. Belo Horizonte é uma boa cidade. Mas a gente não tem avançado nada nos últimos anos. Sempre digo que não existe problema sem solução, né? Muitas vezes existe o desconhecimento ou a falta de vontade de resolver as questões. Porque o que a gente vê hoje é que Belo Horizonte, que é a cidade maior, mais importante da nossa região metropolitana, ela se esquiva de dialogar, ela se esquiva de ser uma liderança na nossa região metropolitana. É sempre importante a gente ter mais mulheres nos espaços de poder. Mas, para mim, Thalita, eu não quero ser eleita porque eu sou mulher. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da FM Tempo a secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais e pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Luísa Barreto. Oi, secretária, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia a todos que nos escutam pela FM O Tempo. É um prazer estar aqui novamente. Ainda secretária, pelo menos até junho, né, secretária? Quando há o prazo final e o prazo de limite aí para que a senhora possa descompatibilizar para que concorra à Prefeitura de Belo Horizonte, certo? Exatamente, até junho permaneço no cargo e depois a gente abraça essa pré-candidatura com mais ênfase. Secretária, eu queria começar falando com a senhora sobre a questão dos elevadores na cidade administrativa. Foi uma denúncia, inclusive, do jornal O Tempo. Nós trouxemos com exclusividade há algum tempo essa situação aqui. E nós tivemos acesso também ao laudo dos elevadores nesta semana, né? Hoje, como destaque aqui no nosso site, também no nosso jornal, o governo de Minas pedindo a reparação de 20 milhões de reais por risco nos elevadores na cidade administrativa. Apesar desse laudo, a Secretaria de Planejamento afirma que não há riscos para aqueles servidores, para quem frequenta a cidade administrativa. Eu queria que a senhora falasse sobre isso com a gente aqui na FM O Tempo. Perfeito, Thalita. É muito importante a gente explicar, né, que esse processo dos elevadores, ele foi constatado, verificado durante a manutenção que a gente realiza, né? Então a gente tem alguns tipos de manutenção. Final do ano passado foi realizada uma manutenção na qual foi percebido e notado um problema estrutural nos elevadores do prédio Minas. Com esse indicativo, nós chamamos peritos, chamamos o Corpo de Bombeiro para avaliar todos os elevadores. E o que foi constatado é que havia sim um risco eminente em relação aos elevadores do prédio Minas e com relação aos elevadores do prédio Gerais, embora hajam falhas que precisarão ser reparadas, não há qualquer risco eminente. O que a perícia constata é que esses elevadores terão problemas no futuro, mas podem continuar operando. E aí nós já contratamos, estamos em processo de contratação, vamos assinar o contrato nessa semana para reparar isso que foi constatado, que é uma falha na construção da cidade administrativa. Então, os elevadores não foram construídos lá atrás, em 2010, da forma correta. E isso gerou esse problema, esse desgaste, que vai custar muito caro. Serão 20 milhões de reais para consertar. E aí a gente adotou a postura de que vamos cobrar da construtora, da empreiteira que fez essa obra lá atrás, a reparação por esse dano. Não faz sentido nem o governo, nem os mineiros pagarem por algo que foi mal construído lá atrás, inclusive com uma construtora que recentemente assumiu em um acordo de leniência corrupção no processo de construção da cidade administrativa. Então é impensável que o governo de Minas não adotasse essas providências. E nós o tempo todo atuamos com muita responsabilidade para garantir segurança. Então fechamos os elevadores do prédio Minas no final do ano para garantir que ninguém tivesse qualquer tipo de problema e adotamos o procedimento de chamar perícia, de fazer o contrato, tudo com muita calma, cautela e principalmente segurança para quem transita pela cidade administrativa. Agora, secretária, há uma expectativa nesse pedido de reparação, aí a senhora traz, né, um histórico dessa construtora, em envolvimento de esquema de corrupção, mas há uma expectativa real de que tenha essa reparação, para que o governo de Minas não precise arcar com essa reparação, para que os mineiros, como a senhora diz, não precisem também arcar com essa reparação? Bom, nós temos expectativa sim, mas tem sempre um procedimento a ser seguido. Então, nós estamos com um procedimento administrativo de apuração de responsabilidades e a perícia, né, quem indica essa responsabilidade. Após a conclusão desse procedimento administrativo, aí sim faremos a requisição de fato dos valores. O valor nós já temos porque estamos no processo de finalização de contrato e sabemos agora que serão 20 milhões de reais.
Secretária, vamos dar a pauta um pouquinho? Vamos falar um pouco aí sobre a questão da Prefeitura de Belo Horizonte, né? A senhora que já foi colocada como pré-candidata pelo Partido Novo, está no Partido Novo, já disputou a Prefeitura em outra ocasião pelo PSDB, traz uma experiência aí de política, mas sempre foi muito ouvida aqui como uma gestão técnica. E o governo de Minas sempre teve essa postura, né? Nos 2 mandatos do governador Romeu Zema, de aliar a técnica à política. O que a Luísa Barreto traz da técnica adquirida lá no governo de Minas para uma disputa à Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo? Thalita, eu trago justamente a experiência em gestão, né? Quando eu falo da minha atuação no governo de Minas, a Secretaria de Planejamento, ela hoje é responsável, entre outras tantas coisas, por gerenciar um orçamento de quase 150 bilhões de reais, 10 vezes o orçamento de uma prefeitura municipal. Nós somos responsáveis pela gestão de pessoas, 600 mil servidores o estado de Minas Gerais tem. E nós entendemos que para fazer uma boa gestão é preciso sim ter experiência, conhecimento, né? Eu tenho uma formação em administração pública pela melhor escola de gestão pública do país, e isso é algo que falta na Prefeitura de Belo Horizonte hoje, é ter efetivamente experiência em gestão aliada à vontade, à energia para fazer a mudança que Belo Horizonte tanto precisa. Nossa cidade, ela se encontra parada. Belo Horizonte não é uma cidade ruim. Belo Horizonte é uma boa cidade. Mas a gente não tem avançado nada nos últimos anos. E para que a gente consiga fazer Belo Horizonte avançar, a gente precisa de quem saiba fazer, de quem tenha essa experiência em executar a gestão pública, mas que também tenha essa vontade, essa energia, essa disposição para o trabalho, que infelizmente me parece que tem faltado. O que a senhora elencaria como principal mudança que deveria ser feita hoje na capital mineira? Sem sombra de dúvidas, o principal problema de Belo Horizonte é o trânsito, né, aliado ao transporte público. A gente sabe dos problemas que o cidadão enfrenta todos os dias, o transporte que atrasa, com baixa qualidade, ônibus quebrados, ônibus que não atendem e um trânsito que é muito lento na nossa capital. Então não tem outra prioridade, número 1, que não seja resolver o trânsito e o transporte público em BH. E a resolução para isso? A solução para que a gente consiga, de fato, ter um transporte público que funcione de forma integrada entre as prefeituras da capital, da região metropolitana, com a prefeitura da capital mineira, mas que o Estado também participe de alguma forma. Eu te pergunto, enquanto secretária de Planejamento e Gestão, né, a gente vê aí uma tentativa das prefeituras em relação ao Rodoanel, por exemplo, com o governo de Minas, em relação ao transporte metropolitano, né, as prefeituras de Betim, Contagem, outras da região metropolitana, que tentam conversar com o governo de Minas em relação ao trem metropolitano, por exemplo, que é uma conversa antiga, secretária, que parece que não sai do papel, talvez ali uma falta de esforço, né, de ambos os lados, mas também enquanto pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, enquanto secretária, enquanto pré-candidato, como que faz para aliar essas prefeituras, a região metropolitana, de uma vez por todas, para que o trânsito consiga fluir? Thalita, eu sempre digo que não existe problema sem solução, né? Muitas vezes existe o desconhecimento ou a falta de vontade de resolver as questões. Quando a gente fala do transporte na capital, você colocou muito bem. Nós temos um problema que não é restrito a Belo Horizonte. É um problema metropolitano, né? A gente sabe que o trânsito de pessoas que vêm das cidades no entorno de Belo Horizonte para BH, ou de BH para Contagem, Betim, Nova Lima, enfim, ele é muito impactado pelo transporte metropolitano, por soluções que ultrapassam o âmbito da Prefeitura de Belo Horizonte. É necessário que a gente tenha um cenário de maior alinhamento, de maior diálogo entre Prefeitura e Governo de Minas. E é importante que a Prefeitura de Belo Horizonte lidere também o diálogo com as demais cidades. Porque o que a gente vê hoje é que Belo Horizonte, que é a cidade maior, mais importante da nossa região metropolitana, ela se esquiva de dialogar, ela se esquiva de ser uma liderança na nossa região metropolitana. E não tem como eu tratar o transporte metropolitano sem Belo Horizonte efetivamente entrar nesse diálogo. Então, a proximidade da Prefeitura com o Governo de Minas, e é algo que eu tenho certeza que eu terei uma boa facilidade de fazer pela minha proximidade com o governador Romeu Zema, vai ser um fator importantíssimo, aliado à capacidade de diálogo e à vontade de mudança. Essa falta de protagonismo hoje do prefeito de Belo Horizonte, da Prefeitura de Belo Horizonte, se dá também por essa não relação com o governo de Minas? A gente sabe que não há uma boa relação ali entre o prefeito e o governador. Não, acho que da parte do governador nunca faltou disposição para dialogar, conversar e auxiliar a prefeitura sempre que foi necessário. Agora, já há muitos anos, quando a gente olha as questões metropolitanas, Belo Horizonte não lidera.
Outras prefeituras lideram, outras cidades estão sempre à frente das discussões, mas Belo Horizonte, seja na questão de transporte, seja na questão de saúde, não é uma liderança. Belo Horizonte se recusa a sentar com as demais prefeituras e construir caminhos junto. Belo Horizonte constrói os seus caminhos e deixa que o entorno da cidade se resolva ou tente se resolver sem que Belo Horizonte participe dessas discussões. Seria uma possibilidade, então, um diálogo, por exemplo, com a Prefeitura de Contagem, no futuro, ou atual prefeita, ainda que tenha uma reeleição em Contagem, que é a Marília Campos do PT, seria uma possibilidade de construção, teria uma possibilidade de construção de Luísa Barreto e Marília, por exemplo, em relação à Lagoa da Pampulha, um problema antigo que atinge as duas cidades? Com certeza, Thalita, qualquer que seja a configuração de pessoas eleitas na região metropolitana, se eu for eleita prefeita de Belo Horizonte, eu terei diálogo. Eu não acredito numa lógica de uma disputa que seja por ideologia, seja por estarmos em partidos diferentes, que essa disputa prejudique o cidadão belo-horizontino. A gente tem que ter em mente que a prioridade é resolver os problemas da cidade para que quem mora em Belo Horizonte tenha uma vida melhor, tenha mais acesso a serviços públicos de qualidade. E para isso o diálogo não é só importante, não, ele é necessário. E eu tenho muita tranquilidade de falar que isso é algo que eu sei fazer. Eu sou uma pessoa de diálogo, eu sou uma pessoa de construção e é isso que estou disposta a fazer para resolver esses problemas que estão há muito tempo parados. Nós estamos recebendo aqui, secretária, algumas mensagens de alguns ouvintes de um ponto que é conhecido pela senhora, porque toda vez que a senhora vem aqui, chove de mensagem no nosso WhatsApp falando sobre a vistoria veicular. Muito atrelada aí ao nome da senhora, né? Esse avanço que, na verdade, é muito criticado hoje pelo sindicato, pelos empresários, que denunciam dia após dia aqui que, na verdade, não houve um avanço. Ainda que a vistoria veicular tenha sido terceirizada em Minas Gerais, depois de muito tempo de luta, os empresários estão dizendo aqui que não está tendo, por exemplo, a distribuição correta, não está acontecendo de forma justa e as denúncias não são ouvidas. Em Belo Horizonte é um ponto também muito crucial, porque antigamente, né, e aí antes aí dessa terceirização, essa vistoria veicular acontecia apenas ali na Gameleira, ficava ali uma fila de carros, dias e dias, meses as pessoas demoravam para ter essa vistoria realizada e muitas vezes nem era da forma correta. Ainda enquanto secretária e pensando aí no futuro para uma prefeitura de Belo Horizonte, esse é um ponto também que tem como meta até junho a Luísa Barreto de resolver de uma vez por todas e já pensando também em desafogar as forças de segurança, que é a Polícia Civil, né? Que é lá no Detran, quando o policial tá lá, ao invés de tentar solucionar crime, tá tentando resolver o carro do cidadão. Como é que a gente faz para tentar resolver essa situação aí? Thalita, a resolução dos problemas de trânsito, nós vamos buscar resolver o máximo até junho, mas são problemas que continuarão sendo resolvidos com o tempo, porque é uma mudança muito grande de cultura que nós estamos promovendo. Nós já internalizamos os serviços de trânsito, já liberamos até o momento 600 policiais de volta à Polícia Civil. A Polícia Civil já foi reforçada com 600 pessoas a partir dessa migração dos serviços de trânsito para a Secretaria de Planejamento. E o nosso olhar sempre na melhoria desses serviços é o olhar das pessoas, dos cidadãos. A gente precisa que o cidadão tenha acesso a um serviço melhor. Obviamente que a gente quer ter todo cuidado com aqueles empresários que estão assumindo serviços terceirizados para que eles tenham boas condições de trabalho, mas o nosso foco sempre será a melhoria do serviço para as pessoas, né? Então a gente respeita, vai seguir as regras, vamos ter bom diálogo com os empresários, mas precisamos entender, o cidadão será melhor atendido? Esse é sempre o nosso foco. Quando a gente fala da vistoria, por exemplo, quando a gente tira uma vistoria que era só na Gameleira, começa até ela sendo realizada em todas as regiões da cidade, então o cidadão já está melhor atendido por ter menos filas, por ter um tempo menor de atendimento em grande parte dos casos, o cidadão tem mais qualidade de atendimento, uma recepção melhor. É claro que ajustes são necessários com o tempo, é um serviço que foi liberado, né, desta forma em dezembro, e a gente tem percebido o andamento do serviço, fazendo as adaptações necessárias para garantir que, de um lado, a gente tenha empresas com capacidade de rodar esse serviço, de oferecer um serviço, e na outra ponta a gente tem o cidadão cada vez melhor atendido pelo Estado. Secretária, da questão de vista do ponto partidário, né? A gente está chegando ao prazo final aí da filiação, que de fato os nomes precisam ser colocados, filiados e colocados. Havia uma expectativa de que o Partido Novo pudesse compor alguma chapa com o PL, por exemplo, né? Dada a proximidade do governador Romeu Zema com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente tem o nome do deputado Bruno Engler colocado também para a prefeitura de Belo Horizonte.
e o da senhora numa chapa com o ex-deputado Lucas Gonzalez. Há alguma expectativa disso mudar? PL e o Novo podem caminhar de alguma forma? Ainda há essa conversa? Há uma definição aí que pode ser feita ainda para a Prefeitura de Belo Horizonte? Thalita, nós dialogamos todo o tempo porque o diálogo é natural da política. Agora, nós estamos muito certos de que nós temos o melhor caminho para Belo Horizonte. Nós não temos dúvida de que o que Belo Horizonte precisa é de uma gestão séria, responsável, experiente e que consiga efetivamente fazer as melhorias que Belo Horizonte mais precisa. Então, nós estamos muito seguros do nosso caminho de apresentar uma pré-candidatura e depois, posteriormente, a candidatura do Partido Novo para garantir que a nossa visão de uma cidade que anda para frente, que avança, que traz serviços melhores, possa ter lugar em Belo Horizonte. Belo Horizonte carece de um perfil diferente, de um perfil de mais experiência, e é isso que nós vamos apresentar. Belo Horizonte nunca teve uma prefeita mulher. É uma expectativa também que a população entenda que é necessário ter uma pessoa, uma mulher ali sentada na cadeira de prefeita? É sempre importante a gente ter mais mulheres nos espaços de poder. Mas, para mim, Thalita, eu não quero ser eleita porque eu sou mulher. Eu quero, lá na frente, ser eleita porque eu tenho certeza que eu apresento o melhor caminho para Belo Horizonte. A candidatura ou a chapa, né, na composição com o Lucas Gonzalez, eu vou voltar nessa pergunta. Está mantida? Lucas ainda é o nome que vai concorrer, vai disputar com a senhora? Sim, hoje nós temos a nossa pré-candidatura, eu e Lucas, e vamos construir junto um arco de alianças que será necessário para a disputa de Belo Horizonte, para que a gente consiga trazer mais gente, mais apoio, para caminharmos juntos rumo a uma cidade melhor. Nós estamos conversando com a secretária de Planejamento e Gestão e pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido Novo, Luísa Barreto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Secretária, a senhora já conhece, já participou diversas vezes aqui com a gente e são perguntas objetivas com respostas objetivas. Vamos lá, o objetivo de Luísa Barreto na candidatura à Prefeitura de BH? Meu objetivo é apresentar a melhor proposta para uma Belo Horizonte melhor e, com certeza, conquistar os belo-horizontinos. Uma avaliação de Belo Horizonte hoje. Belo Horizonte é uma cidade que eu amo, mas que está parada no tempo. Precisa avançar muito. E uma avaliação do prefeito Fuad. Um prefeito que, infelizmente, não apresenta energia, disposição para transformar a nossa cidade. Bruno Engler, um aliado ou uma pessoa que vai estar ali contra a senhora numa disputa à prefeitura? Um deputado que eu respeito muito no seu trabalho e nas suas pautas. Lucas Gonzalez. Um grande parceiro, meu companheiro na chapa para a Prefeitura de Belo Horizonte. A mulher na política. Necessária, a gente precisa de mais espaço de poder para as mulheres. Nós conversamos com Luísa Barreto, secretária de Planejamento e Gestão de Minas e pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido Novo. Secretária, volte sempre aqui, tá? Como pré-candidata, como secretária, depois para contar pra gente também os próximos passos aí dessa disputa, combinado? Combinado, Thalita. Foi um prazer estar aqui novamente com você.